No decorrer do século V a.C., um povo conhecido como celtas, que viviam na Europa, comemorava anualmente a passagem do ano e a chegada do inverno. Essa comemoração iniciava no dia 31 de outubro e durava 3 dias. Durante esse período, eles homenageavam o Senhor da Morte e Rei do Submundo, pois para eles essa época significava a aproximação do mundo real com o mundo espiritual. Por isso, os celtas acreditavam que os mortos iriam se levantar e possuir os vivos. Assim, surgiu a tradição de se fantasiar de mortos e usar artefatos para se defender dos espíritos sombrios. Essa comemoração era chamada de Samhain. Porém, na Idade Média, a Igreja Católica considerava essa data como um ato de traição ao cristianismo, e as pessoas que comemoravam eram perseguidas e condenadas à fogueira pela Inquisição, que era um grupo da Igreja responsável por combater a heresia e a bruxaria. A partir daí, essa data ficou conhecida como o Dia das Bruxas. E agora eu peço para que você apague a sua luz, coloque um fone de ouvido e aumente o volume, pois no vídeo de hoje você vai conhecer algumas lendas urbanas populares no Brasil. Meu nome é João Victor e seja muito bem-vindo ao nosso especial de Halloween. Em uma manhã comum de 1995, no Nordeste brasileiro, um fazendeiro local percebe um silêncio anormal em sua fazenda. Algo fora do comum. Preocupado com a situação, o mesmo sai de sua casa para investigar os arredores e fica horrorizado com o que vê. Todas as suas cabras jogadas no chão, com marcas de dentes em seus corpos. Porém, nota-se algo estranho, a falta de sangue. Confuso com tudo isso, pensou que a causa foi ataques de animais selvagens. Então, o boiadeiro procurou ajuda com seus vizinhos, mas não resultou em nada. O caso se tornou famoso na região e deixou fazendeiros preocupados, pois casos parecidos se tornaram frequentes no país inteiro. Pesquisadores que estudaram a cena dos ocorridos tiveram várias hipóteses, dentre elas, ataques de animais selvagens, doenças, entre outros. Porém, nenhuma se encaixava totalmente com os ocorridos, que fez com que boatos surgissem que o real causador seria uma suposta existência de uma criatura que ficou conhecida como o chupa-cabra. Em 1920, numa floresta ao norte do Brasil, grupo de caçadores partiram em busca de capturar animais silvestres
para poderem faturar com o tráfico ilegal. Equipados com suas carabinas e seus facões, deixam o acampamento e adentram a mata e saem devastando tudo o que vem. Porém, durante a caça, um dos companheiros teria esquecido suas munições no acampamento. Então, o mesmo deixa o local e volta para pegar seus suprimentos. No caminho de volta, o caçador ouve tiros ecoando na mata e corre em direção ao barulho. Quando chega lá, se depara então com os corpos de seus companheiros estraçalhados. À procura do que causou aquilo, o caçador vê pegadas de sangue que apontam para a mata fechada e a segue sem pensar duas vezes. De repente, as pegadas simplesmente desaparecem em meio às folhas. Eram falsas. Tomado pelo medo, o caçador não teve outra reação a não ser ficar paralisado enquanto via vultos que pareciam fogo passando entre as árvores. Então, pássaros voam em sua direção. Sua visão escurece e ele apaga. Ao acordar, o caçador ficou surpreso por ainda estar vivo. Ele foi resgatado por indígenas de uma aldeia próxima. Esses nativos o trataram com desprezo e o expulsaram o mais rápido possível da aldeia, pois eles não queriam ir contra a vontade do espírito protetor da floresta, o Curupira. Quando criança, você já teve medo do escuro? Bom, o medo do escuro se deve por conta do medo irracional do desconhecido. Essa criança, porém, não tinha medo do escuro. Na verdade, seus medos ultrapassavam o desconhecido. Era algo incompreensível para a mente humana. Então, um dia, ele pôde ouvir um barulho assustador vindo de seu porão. A criança, então, foi averiguar. E quando chegou lá,